Hoje teve esse outro capítulo da má fase aí da campanha do Flávio Bolsonaro, que é essa operação da Polícia Federal que atingiu o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o advogado e empresário Ricardo Magro, que é eu não sei qual é exatamente o cargo dele, se é dono, presidente, CEO, mas tudo isso. Se falar controlador, não tem erro. Isso. E outros agentes aí do Rio de Janeiro, um desembargador, um ex-procurador, etc. E que, politicamente, é um problema para o PL do Rio de Janeiro, sobretudo, e para Flávio Bolsonaro tende a ser também, porque além de Cláudio Castro ser aliado do Bolsonaro, da família Bolsonaro, tem uma questão aí de palanque mesmo, né? Já não estava muito claro qual que seria o papel do Cláudio Castro no palanque, porque ele teve que renunciar, ele está repleto de problemas, mas esta operação certamente ajuda a afundá-lo como potencial candidato ao Senado. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso e formulando a seguinte pergunta. O Flávio e a campanha e o PL, tanto sobre Vorcaro, que aparentemente Flávio não informou o seu entorno mais próximo do grau de relação que tinha ali, quanto sobre Cláudio Castro, sabiam que esses problemas aconteceriam. Porque sabem, no mínimo, das investigações que estão em andamento, do potencial de problema que tem nessas frentes, né? Cláudio Castro é uma pessoa que já vinha apresentando uma série de problemas com a justiça que politicamente é difícil de você reverter, uma inelegibilidade, etc. Por que você acha, como é que você acha que essa campanha se preparou para esses momentos, ou se ela não se preparou para esses momentos? Você acha que quando Jair Bolsonaro escolhe Flávio, isso tudo já estava precificado e é num esquema de vamos de tempestade em tempestade, que o nosso capital eleitoral de 40% está garantido e a gente chega a outubro, ou é na base do susto que eles tendem a lidar com cada um desses episódios? Tá, você levantou um monte de questões, todas muito importantíssimas. Então, em primeiro lugar, o Ricardo Magro, ao que tudo indica, é o nosso Vorcaro regional aqui, né? Ele no campeonato estadual aqui, né? É o nosso Vorcaro Futebol Clube aqui no Cariocão. Na nossa jurisdição. Na nossa jurisdição, né? Na nossa área de cobertura. Então, assim, eu estava vendo, inclusive, o currículo dele. Ele é o maior aparentemente o maior sonegador do Brasil. Ele é, de formação, advogado tributarista, né? E ele era advogado... Paulista. Oi? Paulista, que a gente exportou ele para aí. Casou também na igreja da Cruz Torta, brincadeira. Desinformação aqui não, gente, é só uma brincadeira. E ele, não sei se vocês sabem, ele era o advogado Eduardo Cunha, né? No tempo dele da advocacia, né? Então, é um belo currículo, né? Então, assim, o que a gente está vendo em relação... Então, primeiro, para posicionar, esse escândalo da Refit, ao que tudo indica, é uma versão regional do Master, né? Um sujeito que tem muito dinheiro, que é muito enrolado com muita coisa e tem seus tentáculos em tudo quanto é lugar. No executivo, no legislativo, no judiciário, né? Hoje, na operação de hoje, inclusive, teve gente do judiciário sendo alvo de busca e apreensão, enfim... Mas, dito tudo isso, as notícias que a gente sabe, que a gente está acompanhando, é um escândalo realmente, acho que só de impostos, 50 bilhões, sabe esses números que a gente está normalizando, é impressionante, né? Assim, mas são números, para um país que o salário mínimo é 1.000 e pouco, né? Quer dizer, é tudo muito pirado. Mas como é que isso funciona na cabeça do eleitor? Aí vira a página, é outro assunto totalmente diferente. As disputas políticas no Brasil, elas estão completamente nacionalizadas. O Jair Bolsonaro, ele escolhe o Flávio Bolsonaro não porque era o melhor candidato no sentido de viabilidade eleitoral. Ninguém tem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, a maior liderança da direita do Brasil hoje chama-se Tarcísio Gomes de Freitas.
esse sujeito, se fosse candidato a presidente, nenhum candidato a presidente do Brasil teria mais votos de direita do que Tarcísio Gomes de Freitas. Eu não tenho dúvida. Porque ele tem o voto da direita bolsonarista, ele tem o voto da centro-direita, ele é... tem gente de centro que votaria nele numa boa, ele é um governador muito bem avaliado, ele é visto como alguém tecnicamente competente, por exemplo, logo no começo do governo dele, lá em São Paulo, teve aquelas enchentes terríveis ali em São Paulo, ele trabalhou com o Lula lado a lado, alguns bolsonaristas tentaram atacar ele por causa disso, ele ignorou. Então ele mostrou que ele consegue, se for necessário, ter algum tipo de trânsito com a esquerda e tal, em nome de algo naquele momento maior, que eram as enchentes e tal. Então, não estou aqui elogiando o Tarcísio, não. Estou falando que ele, aos olhos do eleitor de direita, seria o candidato mais viável, com mais capital político eleitoral no Brasil. Nem o Flávio teria tantos votos quanto o Tarcísio. Todo mundo sabe disso. Jair Bolsonaro sabe disso. Então, ele não foi escolhido por causa disso. Ele foi escolhido por quê? Da mesma maneira que o Antony Garotinho um dia escolheu a Rosinha Garotinho, entendeu? Ele falou, bom, se não sou eu, quem é? No caso do Antony Garotinho, a esposa. No caso do Bolsonaro, o filho mais velho, o filho mais próximo, o primeiro, o primogênito, o que está dentro dessa lógica dinástica, né? Quer dizer, o próximo rei é o filho mais velho do rei anterior, né? Então, dentro dessa ideia de dinastia, a primogenitude ela faz sentido até para não ter briga de irmão, para não ter o Ricardo III, para não ter o Scarfe como Muzafa, entendeu? Do Rei Leão e tal, para não ter essa briga, né? Já se escolhe de cara, é o mais velho, para não ter briga e tal, enfim. Então, ele foi escolhido por causa disso. Ele foi escolhido porque o pai está preso e inelegível, quem é que vai? O filho mais velho. Não foi uma escolha estratégica. E o Flávio também é um ex-deputado de 4 mandatos, é um senador da República, quer dizer, ele também tem uma viabilidade eleitoral já comprovada, é alguém visto com bom trânsito no legislativo. Eu conheci o Flávio há 10 anos, em 2016, quando ele era deputado estadual. Eu me lembro na Alerj, ele estava bem com todo mundo, ele estava bem com o Freixo, eles almoçavam, entendeu? O Flávio, nesse ponto, ele é diferente. Aquelas imagens que você vê do Jair Bolsonaro sozinho, como deputado, falando sozinho com a Câmara dos Deputados vazia, e ele, essa coisa meio daquele baixíssimo clero, que ninguém meio que se dava, entendeu? Ele era, vamos dizer, um Severino Cavalcante, no tempo dele como deputado, né? Era um cara que era um nicho ali muito pequeno. Eu brinco com meus amigos, eu falo, cara, gente, porque o pessoal enche a boca às vezes para falar, ele tinha 7 mandatos. Tudo bem, cara, mas o Rio de Janeiro tem muita vaga e ele era um representante de um nicho, ele era um sindicalista de militar. Ele era eleito, o Rio de Janeiro tem muito militar, e ele era eleito basicamente para brigar por soldo, por aumentos, e ele fazia essa briga, vamos dizer, sindical, né? E tudo bem, é válido na democracia, isso não é crítica, isso é uma constatação, isso é completamente válido. Mas eu brincava com meus amigos e dizia assim, cara, você acha que na hora do almoço ele almoçava com quem? Com Ulisses Guimarães? Entendeu? Ele almoçava com o Severino Cavalcante ali, com os caras, não era a turma dele ali, não era vamos dizer, esse primeiro time do Congresso, tanto que ele foi deputado por 28 anos. Quantas leis ele aprovou? Né? Quer dizer, qual é a história dele como deputado? Né? Que grandes bandeiras ele... Enfim, então, Flávio, especificamente, o Flávio foi escolhido por ser um avatar do pai, por ser quem poderia, na impossibilidade do pai, quem poderia concorrer. E o eleitor dele, basicamente, vai votar por causa disso, entendeu? E eu acho muito difícil que um escândalo no Rio de Janeiro envolvendo porque isso também é outra coisa que tem que ser clara da lógica bolsonarista, né? Nem todo mundo que está ali no campo bolsonarista é visto como um bolsonarista puro sangue, aliado. E um bom exemplo é o Zema.
Entendeu? O Zema é um cara super bolsonarista, vamos dizer, em termos ideológicos e políticos. Outro dia estava gravando vídeo com o Flávio, entendeu? Mas também na primeira oportunidade grava um vídeo criticando. E a reação do Carlos Bolsonaro, aquela turma toda, tá vendo, né, e tal, a gente sempre avisou esses traidores e tal, enfim. Então, o bolsonarismo tem uma lógica que para você ser considerado um bolsonarista puro sangue, o nível de lealdade é uma coisa que o Cláudio Castro, por exemplo, nunca teve. Entendeu? O Cláudio, inclusive, quando ele vira vice-governador na chapa que foi eleita com o Wilson Witzel na cabeça de chapa em 2018, o partido era o PSC, que também tinha sido partido da família Bolsonaro e tal. Ele vai para o PL, muita gente não lembra disso. Mas o que se especulava, o que se falava na época, é que ele realmente queria distância da família Bolsonaro. E ele não tinha ideia que um dia a família Bolsonaro ia aportar no partido dele. Entendeu? Isso aconteceu muito com o PSL. O PSL tinha aquele pessoal livres e não sei o quê, eles falavam que era o primeiro partido liberal e tal. Aí um dia aparece a família Bolsonaro de mala e cunha e toma conta do PSL. E muita gente saiu e tomou um susto quando isso aconteceu, né? E aí é a mesma coisa com o PL do Valdemar, né? O Cláudio Castro, ele vai para o PL muito antes de ser um partido bolsonarista. Era o partido valdemarista. Né? Era um partido desse grande centrão aí, mais ou menos como é o PSD do Kassab e tal. Não era ainda o partido do Bolsonaro. Então, você imaginar que um eleitor bolsonarista vai abandonar o Flávio por conta do Cláudio, até alguém me mostrar isso em pesquisa, eu duvido. Entendeu? Eu não vejo... Não, e ele tem uma vantagem muito grande, né, no Estado. Assim, a Quest fez esse levantamento, acho que 1 ou 2 semanas atrás. O bolsonarismo nasceu aqui. Um dia só, né? Sim, e o Flávio estava nas pesquisas atuais botando 16 pontos para cima do Lula no estado do Rio de Janeiro. Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.